Hey pessoal, eu sou a Ali e sejam bem-vindos ao voiceover do meu treino com um cavalinho novo. Esse é o Fantástico e essa foi a primeira vez montando ele. Bom pessoal, esse cavalinho, ele era um cavalo de adestramento, ele é um cavalo de adestramento. Eu não sei a idade dele, ele entrou pra escolinha e ele veio com um adestramento forte, porém com pouca base. Nesse treino, eu e o professor Léo, a gente trabalhou justamente transições e trabalhamos a cabeça do cavalo para ele entender a questão voltar. O professor Léo é um professor novo na equipe Suzano. Não significa que os outros professores irão sair ou que eu vou parar de ter aula com a professora Letícia ou com o professor Celso, mas eu também vou ter aula com o professor Léo de vez em quando. O Fantástico é um cavalo muito ansioso, assim como alguns cavalos que eu tô acostumada a montar também, como Zara e Lucky, só que muito mais. A Zara melhorou demais, a Lucky absurdos. E o Fantástico, ele é um cavalo em que eu tenho que dosar muito a perna e muito a mão. Depois da saída da Fúria, veio esse cavalinho, para também fazer parte dos cavalos da escola, por isso que eu também vou começar a montar ele. E ele é um cavalo que, como vocês conseguem ver, ele encurva muito bem. Ele coloca a cabeça já na moldura do adestramento. O trote dele é quase um passagem. Se você pressionar um pouco mais e segurar um pouco mais, ele começa a fazer passagem. Mas ele é bem aceleradinho. Ele, se você não tomar cuidado, tenta sair da sua mão. E se você não tomar cuidado com o seu corpo também, ele quer galopar. Algumas vezes vocês vão ver que ele quer adivinhar o que eu vou fazer e partir ao galope. Então é um daqueles treinos todo voltado para relaxar o cavalo. Ó. A gente pega uma diagonal, ele já chega num canto, ele já acha que ele vai galopar de novo, mas é só uma diagonal. Então tudo a gente tem que mostrar para ele que ele não precisa estar fazendo algo extremamente absurdo e uma figura de adestramento o tempo todo. Ele pode simplesmente trotar tranquilamente e esperar o próximo comando. Como o professor falou para mim nesse dia, é um cavalo que vai colocar a minha postura à prova, porque é um cavalo que eu não posso fazer nenhum tipo de pressão desnecessária ou para me equilibrar com nenhuma parte da perna do joelho para baixo. Então, o meu corpo tem que estar perfeito. Eu preciso conseguir colocar todo o meu equilíbrio no assento de uma forma bem leve, ficar com o abdômen mais contraído, ter o meu joelho bem preso e não deixar as minhas panturrilhas ou o meu calcanhar bater no cavalo de forma desnecessária, porque ele é muito sensível. Aí a gente vê que ele estava mais relaxadinho, a orelha para trás significa que ele está prestando atenção no meu comando, muito bom. É interessante como ele presta atenção em mim e escuta a voz do meu professor ao mesmo tempo. Nesse momento ele já estava bem calmo, eu estava bem feliz, porque estava super confortável montar ele, sabe? Ele fica entre a mão e a perna, você sente a impulsão, você sente um apoio e você sente que é aquele cavalo que está ali com você. Nesse momento meu professor estava me ensinando sobre a meia volta invertida, coisa que eu não tinha costume de fazer. E, gente, em nenhum momento esse cavalo mudava, sabe? Era incrível. Parecia que eu tava montando um cavalo do Star Stable, que o andamento dele já é predefinido pelo sistema. Mas estava extremamente confortável tudo. Partida, o galope muito tranquilo, eu quase não tive que usar a perna de fora.
Então, vocês conseguem ver a minha perna de dentro balançando um pouco, né? Eu só consigo reparar isso no vídeo. Na hora a gente nem acha que a perna tá balançando. Mas olha só, um pouco mais do meu assento fundo, a minha perna balança bastante. E qual é o problema da minha perna balançar bastante? É que o meu calcanhar, que é a ponta do meu pé, na verdade, ela é pra fora. Então o meu calcanhar fica pegando na barriga dele e ele quer crescer. Bom, nesse momento eu comecei a fazer os círculos, até ele entender como que a gente ia fazer os círculos, ele cresceu um pouco, se animou um pouco, mas depois ele começou a entender e manteve a mesma cadência nos círculos, começou a ficar bem melhor. Nesse momento eu só ia cortar a pista na diagonal e fazer uma transição ao trote. Os cavalos geralmente pensam que quando a gente faz essa transição e corta a pista, a gente vai continuar e vai galopar para o outro lado. Mas, no caso, como a gente precisa tirar esse pensamento da cabeça dele, eu precisava continuar trotando para o resto da pista. Foi muito bom, ele não quis galopar. Ele até, que eu me lembro, ele até, tipo assim, pensou que a gente ia galopar. Mas como eu continuei com a pressão na rédea bem firme, ele entendeu que não era para avançar dali. Em C, galope. As partidas ao galope com ele são muito fáceis, ele entende muito bem como partir o galope. Sentou e colocou um pouquinho da perna de fora, com a pressão da rédea de fora e a indicação da rédea de dentro. Esse cavalo já faz uma partida linda, parece que você só apertou a setinha pra frente. Falando em Star Stable, este cavalo é um tordilho pedrez. Então ele é a versão real do Paladin, menos gordinho. Aí vocês vão conseguir reparar que esse círculo foi numa cadência muito melhor, que ele não quis aumentar, ou ele estava com um galope bem amplo, mas que a gente não estava com uma velocidade alta. Amplitude e velocidade são coisas diferentes. A amplitude a gente quer o quanto de terreno o cavalo cobre e se estica, mas velocidade a gente não precisa ter. A amplitude é resultado de um cavalo impulsionado e relaxado ao mesmo tempo. Essa impulsão joga ele para cima e para frente, porque ele está relaxado, seu cotovelo pode estar relaxado sem que ele queira crescer. Então a gente tem um cavalo que mantém o mesmo ritmo, com uma impulsão boa, e aí isso gera amplitude. Mais uma vez, cortando a diagonal e continuando no trote. Dessa vez ele quis galopar. Não, pode até pegar um trotinho e coisar aqui. A gente só precisa melhorar, colocar essa munição um pouco melhor na cabeça dele. Esse é o único que O mais legal é que a filha dele porque ele veio quase nessa chegar. Partida ao galope, partir do passo, era uma coisa que eu ainda não tinha feito com ele. Eu estava fazendo apenas transições, trote, galope. E foi o que meu professor falou, bom, não é algo que o cavalo está tão acostumado assim a fazer, mas ele faz e faz muito bem, que é saltar.
Então, nesse momento, ele falou, vamos dar um saltinho de 40 aqui. Você vai passar a varinha, dar 3 lances e dar um saltinho de 40. E eu não tava com tanto medo, porque o cavalo tava tão calmo e tão super na minha mão, que eu falei, bom, vamos, o que pode acontecer? Mesmo que ele estranhe, eu sei colocar um cavalo na frente do obstáculo e fazer ele passar. Na primeira passagem, ele não assustou, ele olhou um pouquinho, pode dizer que ele ficou um pouco nervoso, mas ele não quis ir, sabe? Continuamos pro mesmo lado, para ele também não pensar que é saltar para um lado e virar para o outro, ou coisa do tipo. Agora você pula pra esse. Vem, junto comigo. Vem, Ana Lu. Vem. A Carol tem que pular daí. É o nosso jogo. Agora vem aqui. Não. Agora vem. Na segunda vez, indo saltar com ele, foi melhor, porque agora a gente conseguiu manter a retidão. Ele fez uma troca de pé, mas deu um salto muito bonitinho. Só que eu me embananei, porque eu percebi que o cavalo já estava na mão certa pro outro lado, e eu também tenho mania de saltar para um lado e virar pro outro. Se a gente caiu, aquele jogo que a gente viu, lá do jogo da Leva. Daí a gente foi dar o nosso último saltinho, que foi o melhor de todos, que é onde o professor tinha falado, bom, salte e tente colocar ele ao trote pós-salto, para ele se acalmar, se acostumar com o voltar depois do salto. Ele não quis crescer tanto, mas ele queria prever o que eu ia fazer, e isso não é bom. A gente quer tirar essa ansiedade do cavalo. Consegue, meu amor? Ele dá uma estranhada. Boa! Consegui. Ai, nossa, vou pular. Ela pulou. Bom, pessoal, esse foi nosso treino de hoje. Muito obrigada por ter assistido. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês tenham gostado do novo cavalinho fantástico. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e comenta aí embaixo o que é que você achou. Me segue também nas redes sociais, porque tudo sai lá primeiro e temos bastante momentos de interação, principalmente no Instagram, onde a gente pode conversar sobre a minha vida equestre, pessoal e sobre aqui do canal. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau, pessoal!